Oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Traçando Rotas. Mas então, gente, aqui eu ensino e ajudo você a viajar barato para o exterior. No tema da live de hoje, nós vamos falar sobre o que fazer para se sentir mais seguro viajando barato para o exterior. Então, se sentir seguro numa viagem o que nós vamos falar hoje aqui, né? Se sentir seguro numa viagem sozinho, sem precisar de agência, sem precisar, né, de algum site que venda o pacote pronto, de um pacote com que você faça a sua viagem. Também comprar tudo separado, né? Como eu falei, não precisar de uma agência, de um pacote, deixando mesmo assim com que você se sinta seguro. E aprender sobre lugares e culturas novas, né? É isso que nós vamos ver hoje aqui. Então, o que não é viajar barato pro exterior, se sentir seguro viajando barato pro exterior? Ter que contratar uma agência para se sentir seguro, como eu já falei nas outras lives, e eu sempre falo para vocês, uma agência de turismo não significa que você vai se sentir mais seguro, não vai te dar mais segurança. Pode ser que durante a sua compra da sua viagem, você até sinta assim mais à vontade por não precisar ir atrás das coisas porque a agência tá indo. Mas no fim das contas, quem faz a sua viagem é você sozinho. A agência apenas fez o que você poderia ter feito sozinho, gastando bem menos. Então, comprar uma viagem através de uma agência de turismo não te traz mais segurança, não. É um falso pensamento que a gente acaba tendo, porque no fim das contas você faz a sua viagem sozinho, né? Você vai estar lá sozinho, você, sua família, seu companheiro, com quem você esteja, mas você vai estar lá sozinho. Pagar mais caro também, achando que... Às vezes a gente tem isso na cabeça, né? Tipo, porque é mais caro é melhor. Ou então, porque é mais caro vai ser mais seguro. Ter isso em mente, na verdade, também não é uma verdade. Porque nem tudo que é mais caro é melhor e mais seguro. Não é porque você está pagando mais que, então agora tá tudo certo, 100%, não vou ter problema nenhum porque eu paguei caro. Não é nada disso, né? Às vezes pode até ser pior ainda você pagar mais caro, porque você pode ter a mesma experiência ruim, digamos assim, que se for por isso, do que alguém que pagou mais barato. Então, pagar mais caro não é sinônimo de segurança, nem de conforto. É uma falsa enganação que a gente acaba tendo na cabeça. E o pior de tudo é desistir da viagem em si, por ter medo, por não se sentir seguro o suficiente para fazer uma viagem sozinho. Né? Desistir da viagem, para mim, é o pior de tudo que tem. Ainda contratar uma agência é o menos pior, porque desistir da viagem faz com que você desista do seu sonho, desista da crença que você tem, só porque você tá com medo de viajar sozinho, porque você não se sente seguro o suficiente de estar fazendo a sua viagem. Então, desistir da viagem em si, por falta disso, é o pior de tudo. Então... por que isso facilita a sua vida? Porque quando você sabe o que fazer e como fazer, sabe como programar, onde procurar as coisas certas, você vai se sentir mais confiante, você vai se sentir mais seguro para fazer a sua viagem, você vai se sentir já conhecendo, sabendo tudo que vai acontecer, como se você estivesse no controle. Então, organizar, planejar e pesquisar já antes e se programar principalmente, já faz com que você se sinta mais seguro, mais conhecendo a sua viagem, sabendo o que vai acontecer da sua viagem, por exemplo, sabendo o que esperar. Então, né, isso é uma coisa que vai facilitar muito. E você se sentindo mais seguro, né, fazer com que você se sinta mais seguro, mais à vontade com a viagem, vai fazer com que você viaje ainda mais, né, ou faça até a sua primeira viagem. De repente você nunca fez uma viagem para o exterior porque você tem medo, porque você não se sente a segurança, ainda não sente autoconfiança para fazer isso. Então, quando você se sentir seguro e fazer a sua primeira viagem, planejar tudo certinho, isso vai fazer com que você viaje ainda mais. E organizando e tendo essa segurança, né? Você vai só querer viajar cada vez mais, querer fazer mais viagens ainda, planejar mais ainda. Então, esse planejamento, essa organização traz toda essa segurança e, consequentemente, faz com que você realize mais e mais sonhos. Alguns exemplos sobre mim. O que eu faço para me deixar mais segura nas minhas viagens? Eu sempre contrato seguro de viagem. Existem alguns países que é obrigatório você ter esse seguro de viagem, seguro saúde, né?
para turistas, é obrigatório ter esse seguro. Mas eu, mesmo em países que não são obrigatórios, eu sempre faço. Eu nunca deixo de fazer porque eu acho que é um risco que não vale a pena correr. Porque se acontecer alguma coisa, se de repente você precisar de algum médico, alguma coisa, você tem aquele seguro ali, já tem aquela segurança, já vai, sabe para onde recorrer, né? Porque daí nesses seguros tem telefones de médicos e tudo mais, então você já sabe para onde correr, para onde ir. Durante o meu intercâmbio, era obrigatório ter esse seguro também, eu fiz e eu nunca usei. Mas 2 amigas minhas que moravam comigo lá, elas usaram bastante, porque a gente ficou em período de inverno lá, passou bastante durante o frio, então elas tinham muito problema com gripe, com garganta, então cada vez que precisava, a gente ligava para esse médico, tinha suporte e elas não pagavam, porque já estava incluso, né, no nosso seguro, então foi bem importante. Também eu usei uma vez o seguro do seguro viagem, porque quando eu fui para o Egito, num dos voos internos do Egito, a minha mala acabou quebrando. Eles, né, naqueles cuidados que eles têm nos aeroportos, a minha mala quebrou uma rodinha. E aí eu fui lá no aeroporto, dei entrada, dei queixa, eles falaram que iriam me reembolsar, que me mandariam $100 por correio, que nunca chegou, obviamente. Mas eles falaram que iriam me reembolsar, ressarcir esse valor, esse problema gasto gerado por eles. Mas acabou que nunca me reembolsaram e então eu entrei em contato com o seguro, porque o seguro também cobria danos de bagagens, extravio e tudo mais. E aí eu tive que mandar arrumar a mala, quando eu mandei arrumar, eles me mandaram a notinha, certo? E aí o seguro reembolsou 100% do valor com a notinha do serviço. Então, às vezes a gente pensa que é só para questões de saúde, de precisar de médico, algumas coisas assim, mas também para mim foi muito válido para a questão da minha bagagem, da minha mala. E mala a gente acaba às vezes pagando tão caro, eles não têm cuidado nenhum, acaba quebrando e aí você tem que comprar uma nova, né? Então eu mandei arrumar e o seguro me reembolsou. Também tem o seguro para extravio de bagagens, que é uma coisa bem importante também, né? Porque se de repente extraviarem a sua bagagem, eles têm que pagar, o seguro cobre isso, então o seguro vale para muitas coisas. Às vezes a gente pensa que é só pra, tipo, não vou ficar doente durante a minha viagem, então eu não preciso do seguro. Mas o seguro é muito mais que isso, né? É bem mais. Também, quando o Henrique foi pra Europa encontrar comigo no meu intercâmbio, ele iria passar pela imigração como turista normal, mas para que ele se sentisse mais seguro, como eu morava lá, eu fiz uma carta para ele de recomendação, de estadia, onde ele iria ficar e tudo mais, de que eu morava lá com os meus dados de lá, né, uma identificação de lá, para deixar ele mais seguro também. Então, de repente, se vocês vão ficar na casa de alguém que está indo viajar, vai ficar na casa de alguém, isso é bem importante ter essa carta, ter essa recomendação, para que não tenha problema nenhum, né? Que não acabe tendo algum problema na imigração. Mas o que eu quero falar aqui com todos esses exemplos? É que o que te deixa inseguro hoje para viajar? O que te impede de viajar hoje? Você precisa resolver especificamente esse problema, esse ponto específico. Porque pra frente eu vou falar algumas coisas que eu faço para me deixarem mais segura na minha viagem, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Mas é válido que vocês já vão pensando nisso. O que te deixa com medo de viajar? O que até aqui, até esse momento, te impediu de fazer a sua primeira viagem para o exterior ou fazer mais viagens para o exterior? O que te impede? O que te deixa com esse medo? Né? Porque agora vocês podem até estar aí pensando, aquela velha história, né, que eu já falei aqui, mas Mari, para você é fácil falar, você já viajou. Então, já viajei, mas eu tive que começar, né? E é isso que eu sempre digo aqui pra vocês, a gente tem que começar, um sonho nosso que ninguém pode fazer pela gente. Então, como eu contei, a minha primeira viagem pro exterior, eu fui pro meu intercâmbio para estudar inglês, eu fui pro meu intercâmbio sozinha, a primeira vez que eu saí de casa. Então, eu fiquei longe da minha família, né, tanto tempo, eu fui pra ficar 8 meses. Então, como eu contei aquela historinha do queimar a ponte, eu realmente queimei a ponte. Que é o que a gente tem que fazer. Se você tem um sonho, você tem que ir atrás dele. Tem que ver o que te impede, resolver esses medos que te impedem e ir atrás. Porque
esse medo que você sente hoje pode ser o mesmo que eu senti algum tempo atrás e eu acabei superando ele hoje. E hoje, sim, eu ainda sinto medo quando eu vou para algumas cidades, quando eu vou conhecer um país diferente. Eu tenho aquele frio na barriga quando eu chego no aeroporto, principalmente quando o avião tá chegando, eu penso, meu Deus, tô aqui de novo em mais um país estranho, o que eu vou fazer? Então eu também tenho esse medo, mas eu vou, porque é um sonho pra mim. Realizar esse sonho é tudo pra mim. Então, se eu quero realizar aquele sonho, eu tenho que ir atrás. Então a gente tem que queimar pontes. O que acontece? Porque medo a gente acaba tendo mesmo. Ou você também pode me dizer agora, mas mesmo assim, com todas as suas dicas, eu ainda tenho medo de me perder. Se organiza, planeja bem tudo, já vê sobre o aeroporto, como que é fácil o deslocamento do aeroporto antes, como que você pode se locomover lá. Pesquisa antes, que não tem erro. Não tem erro, você pode chamar um Uber, praticamente todos os países hoje no mundo têm Uber ou algum tipo de aplicativo similar. Então, ou tem táxi, né? Acho que o mundo inteiro tem táxi, então qualquer coisa você pega um táxi. Não tem erro, é só ter coragem e ir, que se você se perder, dá-se um jeito, tem controle de tudo. Ou então, não acho que estou pronto para fazer uma viagem sozinho. Tem muita gente que ainda pensa, tipo, não, só vou viajar com quem já viajou antes. Não vou viajar antes sozinho, não. Sem alguém que já tem experiência, alguém que já viajou, não vou. Isso é uma coisa que está te impedindo de viajar hoje, porque não é porque você vai viajar com uma pessoa experiente que os problemas não possam surgir ou não possam acontecer. Como eu contei pra vocês, como eu sempre conto, eu já sofri por vários perrengues, já passei alguns, já fiquei sem hotel, o último que eu contei pra vocês do passeio, que eu acabei ficando, não ia ter como voltar do meu passeio se o Uber não tivesse esperado, que eu contei nos stories. Então, perrengues e problemas tem com qualquer um, tendo a pessoa já viajado o mundo inteiro ou não. Isso não vai impedir com que você tenha problemas. Claro, talvez a pessoa saiba lidar um pouco melhor com os problemas que aconteçam, com os perrengues que apareçam, pode ser. Mas não evita que você tenha problemas. Então, pode ser que isso esteja te impedindo à toa. Que por mais que você ache que vai ser bom, que uma pessoa que viaja não vai acontecer nada, pode acontecer sim, porque ninguém tá livre de um perrenguinho, né? Perrengues dão boas histórias, é isso que tem que ter em mente. Tenho medo de passar por algum problema e não saber como resolver. Eu acho que na hora todo mundo tem como resolver, você vai ter que dar um jeito, porque se você não resolver, você vai fazer o quê? Como aquela vez que eu fiquei sem hostel em Londres, que eu contei pra vocês. Se eu não tivesse resolvido, eu teria ficado na rua. Tudo bem, né? Ia ser uma forma de resolver o meu problema também. Mas eu fui atrás, você tem que ir atrás, você tem que pedir ajuda, pegar um Uber e ir para outro lugar, pegar o metrô de volta e ir para o centro, ir para algum lugar. Você tem que aprender a resolver, porque problemas podem acontecer, não está previsto, e você tem que manter a calma e tentar fazer o que é melhor, porque se desesperar, se apavorar, sentar e chorar, não dá, porque você vai ter que resolver. Então é isso que você tem que saber, tipo, meu Deus, mas e se acontecer isso e eu não souber resolver? Se isso te dá tanto medo, então já resolva ele na tua cabeça. Ai, meu Deus, se eu ficar sem hotel, que nem você ficou, o que eu vou fazer? Então faça aquilo que eu falei na outra live. Já tem uma segunda opção de hotel. Já reserve outro, ou então já saiba o endereço dele, já saiba quanto ele custa, a distância do hostel que você tá até aquele, para você já ter esse conforto a mais. Se isso vai te tranquilizar, faça, não tem problema nenhum. Porque o importante aqui é você não desistir da sua viagem. Então, faça o que te deixa mais tranquilo, se é reservar aquele hotel. Os problemas que surgirem na tua cabeça, já tenta achar uma solução. Claro que quando acontece na viagem, normalmente é o que a gente não prevê. Mas tem que tentar manter a calma e resolver tudo, né? Porque não vai ter ninguém para resolver por você, nem a agência, nem ninguém. Vai ser você e você. Ou então você pode me dizer agora, Mari, mas eu não quero ir sozinho. Mas não precisa ir sozinho. Eu mesmo dificilmente viajo sozinha, já viajei, mas viajo sempre mais acompanhada, porque não precisa viajar sozinho. Você pode chamar uma amiga, uma prima, um irmão, uma tia, alguém que queira viajar com você e vai embora. O importante é ir. Em dois a gente se sente um pouco mais confiante ainda, porque daí sempre tem o suporte ali
Então, não precisa viajar sozinho. Se você tem medo de ir sozinho, acha uma companhia, só não deixa de ir por causa disso. Se não acha companhia, vai sozinho mesmo. Encara os medos e vai, queima a ponte e mete o pé. O importante é realizar os sonhos. Ou então, mesmo com tudo isso que eu disse aqui pra você, você ainda pode me dizer: prefiro pagar uma agência mais caro, mas me tranquilizar, ir mais tranquilo. É aquilo que eu digo pra vocês. Uma agência não vai fazer muito por vocês onde você estiver. Ela vai resolver seus problemas daqui, mas não vai ter ninguém lá com você. Vai ser sempre você e você. Então, às vezes você vai pagar mais caro pra ter a mesma experiência que você teria se você viajasse sozinho. E ainda viajando sozinho, planejando essa viagem sozinho, você ainda já vai ter planejado ela, já vai saber bem mais o que esperar do que você simplesmente ir numa agência e comprar o pacote completo e ir. Porque lá a agência não vai estar lá te esperando, não vai ter ninguém pra te dar a mão se o teu hostel te der fechar a porta pra você, ou se o teu passeio der errado. O máximo que eles vão fazer é reembolsar o teu dinheiro. Mas eles não vão estar lá pra resolver o teu problema. Então, contratar uma agência não é sinônimo de segurança, que é como eu sempre digo aqui pra vocês. Porque nem tudo que acontece lá, tudo que vai acontecer, uma agência pode resolver, porque afinal de contas eles vão estar aqui no Brasil, né? Então, a agência já não tranquiliza tanto assim. Mas então, as formas erradas de fazer isso, de se sentir mais seguro viajando barato para o exterior. Como eu acabei de falar, contratar uma agência de turismo, ou então comprar naqueles sites que vendem o pacote completo, achando que vai ser mais seguro, que você vai ter mais, né, se sentir mais tranquilo, porque já tá tudo comprado certo, junto. Como eu disse pra vocês, o problema no hotel pode dar de qualquer forma com a agência resolvendo. Eu falo com o problema do hotel porque eu acho que é o que mais dá medo no pessoal aqui, pelo menos que eu recebo no meu direct, principalmente depois que eu contei a história do hostel em Londres. O pessoal ficou com medo mesmo de ficar sem hotel. Mas foi só um caso que aconteceu, não é sempre que acontece. Mas então, acabar comprando a viagem pronta não ameniza esses problemas, não vai resolver eles. Fora que você vai estar sozinho lá, vai acabar pagando mais caro e vai continuar fazendo a sua viagem sozinho. Porque a agência não faz nada por você, até porque senão também não teria graça nenhuma, né? A agência fazer tudo por você, você não tem que fazer nada na viagem. A viagem tem graça nenhuma. Não programar a viagem na louca, isso é um erro. Claro que a gente já fez também, né? Porque erros aqui é com a gente mesmo. Mas não programar a viagem e só ir, as chances de ter algum problema, de se passar por algum perrengue, é bem mais fácil do que se você se organizar e planejar tudo certinho antes de ir, né? Então, não programar nada e só ir também não é a melhor opção. Pesquisar nos sites errados ou ouvir a opinião de quem nunca viajou. Nunca fez. Ouvir a opinião de quem nunca viajou. Às vezes a pessoa fica lá: ai, você é louco, nossa, na tua primeira viagem você vai sozinho, não vai contratar uma agência. Você é louco, vai dar problema lá e você não vai saber como resolver. Tira essas pessoas tóxicas da sua vida. Não é assim que funciona, né? Porque quem nunca viajou vai opinar como, se também nunca viajou. Se já tivesse viajado sozinho, ou ouvir também a opinião de quem já viajou sozinho e teve algum perrengue que traumatizou, algum problema muito sério que ficou com medo e tal, que não recomenda. A gente pode fazer 1000 viagens para o mesmo lugar. Todas elas vão ser diferentes. Todas as experiências vão ser diferentes. As minhas experiências, as minhas viagens vão ser diferentes das de vocês. Vocês podem fazer exatamente o mesmo roteiro que eu fiz na minha viagem, não sei, para Londres. Vocês podem fazer exatamente o mesmo roteiro. A minha experiência foi uma e a de vocês vai ser outra. Paris, por exemplo, é uma cidade que eu tinha muita vontade de conhecer, muita mesmo, estudei muito ela na faculdade. Nossa, sonho de vida conhecer Paris. Tem muita gente que também sonha muito em conhecer Paris. E foi uma cidade que eu não gostei muito. Não curti muito conhecer Paris. Conheço já bastante gente que também não curtiu, mas tem muita gente que ama. Nossa, que foi a melhor cidade que já visitou na vida. Então, não tem como dizer que a tua experiência ruim vai ser a mesma que a minha ruim. Então, porque você sofreu um perrengue, porque a tua experiência foi ruim, a minha vai ser também. Não é assim. Cada um tem a sua experiência. A gente pode, como eu falei, dá pra fazer a mesma viagem exatamente igual, que você vai ter uma experiência diferente da minha. Eu, por exemplo, sou super fã do Harry Potter, então em Londres eu fui nos estúdios.
nos estúdios, fui na estação de trem pra ver onde tinha a plataforma 9 3/4. E aí, se eu te passar uma viagem igual a minha e você não gosta de Harry Potter, vai ser uma bobeira. Você vai pensar, nossa, nada a ver, que experiência ruim, odiei Londres. Então, não dá pra levar como base, a experiência ruim de alguém. Porque algumas coisas tornaram a viagem daquela pessoa ruim, mas isso não significa que a tua vai ser ruim também. Então, quando alguém vier, tipo, não vai sozinho, porque, nossa, é horrível, porque aconteceu isso comigo, a gente não conseguiu resolver, teve tal problema, elimina. Não fica escutando, não fica prestando atenção nessas coisas, porque isso só vai fazer com que você fique com medo e às vezes até desista da tua viagem. Então, elimina pessoas tóxicas perto de você. Porque ouvir histórias ruins não favorece ninguém. Ouvir uns perrengues, como eu conto aqui, para de repente você saber o que fazer ou dar risada dos problemas alheios, é uma coisa, mas a pessoa te desanimar, te tirar a vontade de viajar por causa de um problema que ela sofreu, aí não, aí deixa essa história de lado, não escuta, então deixa essa pessoa pra lá com a experiência dela lá. Aí você faz a tua viagem, vem e conta pra ela que você teve uma experiência super boa porque você ouviu todas as dicas do Traçando Rotas. E aí vai dar tudo certo. Então, quais são as formas certas de você se sentir seguro viajando para o exterior? Fazendo uma viagem barata para o exterior. Quais são as formas certas? Primeiro de tudo, organizar e planejar a viagem. Sim, sempre precisa, porque senão você pode se dar de cara com algum perrengue, algum problema que você não esperava. Então, quando você planeja e organiza, você pode prever alguns problemas, evitar muitos deles, né? Como eu falei, viajar na louca é bom também, mas as chances de você ter algum problema é muito maior. Então, organizar e planejar a viagem é primordial, é o primeiro passo da tua viagem, é o que faz com que ela aconteça, é o que vai fazer com que ela dê certo. Comprar o seguro viagem, como eu falei pra vocês, eu sempre viajo com seguro, eu nunca fui pra nenhum país sem. Isso me deixa bem mais à vontade, bem mais tranquila. Embora eu nunca tenha usado a não ser pra mala, graças a Deus. Mas é sempre bom ter, porque às vezes aquele pensamento de, mas não vai acontecer nada comigo. É sempre bom ter esse pensamento. Não vai acontecer nada comigo. Mas é sempre melhor se precaver, né? Então, fazer o seguro viagem vai te tranquilizar, porque se acontecer algum problema, você já sabe que você tem ele. Comprar um chip de celular local. Então, quando você sai no aeroporto, aqui no aeroporto do Brasil, sempre tem muita gente vendendo chip para você passar, 7 dias na Europa, 7 dias nos Estados Unidos, sei lá quantos dias aonde você for. Sempre tem gente vendendo esses chips internacionais. Mas no Brasil, não vale a pena comprar. Uma vez eu tava indo pra Europa e eles vieram oferecer o chip pra gente. Era logo assim na entrada pro embarque internacional. E custava $100 para 7 dias na Europa. $100 para 7 dias na Europa. E nossa, eu falei, não, tá doido, né? Isso aí tá muito caro. Naquela época o dólar tava valendo um pouquinho mais de R$4, mas dava uns R$400 com o IOF e tal. Aí eu falei, não, nem pensar. Aquela até foi inclusive uma viagem que eu nem fiz com internet no celular. Eu acabei optando por não ter. Só que aí depois, final do ano passado, quando eu fui, que daí eu comprei novamente, quando eu fui novamente pra Europa, eu comprei chip de celular lá. Pra vocês terem noção, eu comprei, ilimitado, né, pro mês, se não me engano eram 10 gigas, e eu paguei €20. Então, eu paguei uns R$80, quanto no Brasil eu vendia por $100. Então, a diferença de preço é gritante. Então, vale muito a pena você chegar lá. E nos aeroportos, quando você chega nos aeroportos dos outros países, sempre tem companhias de celulares vendendo lojinhas, assim, que você pode já comprar o teu número lá. Então, não vale a pena comprar aqui, mas é uma coisa que normalmente eu faço. Eu compro nas cidades que eu vou pra ter, porque às vezes você pode se perder, então ter o celular é uma coisa que deixa a gente bastante seguro, né? Ter internet sempre no celular já dá uma tranquilizada a mais. Outra coisa, pesquisar sobre a cidade, né? Pesquisar sobre a cidade que você tá indo, que é como eu falei de organizar e planejar a viagem. Pesquisar isso ajuda muito, muito. Você já pesquisar
os meios de transporte que são fáceis de usar lá, o chip de celular, qual que é melhor, se a cidade é perigosa, se não é, que horário que é perigoso, quais são os melhores lugares para passear à noite, de repente se você estiver sozinha, quais são os lugares... quais são os lugares mais seguros para passear à noite sozinha, para sair sozinha. Então, né, pesquisar sobre a cidade dá uma tranquilizada também, faz você entender o lugar que você tá indo, já saber os lugares que você pode ou não pode ir. Pesquisar também sobre o transporte, né, se o transporte público é bom, se você pode usar ou se não, se o Uber é confiável. Tem algumas cidades que o Uber ainda não é muito aceito, então ele é mais perigoso, às vezes é melhor pegar táxi, pegar algum outro tipo de aplicativo. Algumas cidades têm outros aplicativos, é sempre bom você se informar antes, né, esses aplicativos que a gente não conhece. Ou transporte público, ônibus, tipo, se você vai para a Europa, por exemplo, Europa, Estados Unidos, a gente sabe que esses transportes são super tranquilos de usar. O metrô, o ônibus, no próprio Chile eu andei de metrô, essas cidades maiores a gente já sabe que é mais tranquilo. Mas às vezes você vai para alguma cidade que não tem, por exemplo, no Egito, tinha metrô, mas eu não me arrisquei a andar, porque não dava para entender nenhuma linha, era impossível, era tudo escrito em árabe, então foi um transporte que eu evitei. Então, saber o transporte ideal para andar lá é sempre bom, né? Já dá uma facilitada. A Elô tá comentando aqui sobre transporte, porque ela já sofreu problemas com transportes em viagens. Reservar uma acomodação segura. Como eu falei na outra live, fiz 2 lives sobre acomodações, então corre lá ver se você ainda não conferiu. Mas ter uma acomodação, saber se ela é segura, se ela é confiável e tudo mais, já dá uma boa tranquilizada. E como eu falei, se te tranquiliza, então você reservar mais uma opção de hotel, ou ter mais uma opção de hotel, reserva também, não tem problema nenhum. Se isso te tranquiliza, faça. E organizar e programar os passeios, já reservar também é uma coisa que tranquiliza, porque você já deixa teu dia todo organizado, você já sabe o que vai fazer em todos os dias, não que você não possa mudar alguma coisa, mas já deixar eles desorganizados já tranquiliza também, porque você já sabe o que vai acontecer em cada dia, onde que você vai, que passeios que vão fazer, quanto tempo leva cada passeio. Então isso também já tranquiliza bastante, já dá mais confiança na sua viagem, né? Já te deixa mais seguro, mais confiante mesmo. Outra coisa que também tranquiliza e ajuda muito, né, para você se sentir mais seguro na sua viagem, é ter o cartão internacional, aqueles Travel Money, para depósito, que daí qualquer pessoa aqui no Brasil pode fazer um depósito, pode transferir dinheiro para se caso você fique sem dinheiro, alguma coisa. Dinheiro é uma coisa que deixa as pessoas nervosas, né? A gente sempre tem medo de que falte. Então, levar esse cartão para alguém poder depositar aqui do Brasil mesmo, já tranquiliza bastante, já te deixa bem mais calmo. Também ter um cartão internacional para, se caso dê algum problema, você possa passar ele. Também já dá uma boa acalmada, né? Já é uma dica bem boa. E outra coisa também que vai te deixar mais seguro e mais confiante são baixar alguns aplicativos que facilitam muito a vida de viajante. O Google Maps é um que eu uso sempre, sempre, para tudo. Eu faço algumas marcações no Google para eu não me perder, para eu saber sempre onde ir. E ele funciona offline também. Ele você não consegue, fazer a direção do caminho, mas você consegue saber onde você está indo. Então, às vezes, se você se perder, você consegue e tiver sem internet, você consegue se localizar ali no Google Maps. E se você tiver internet, melhor ainda, né? Porque ele já te mostra qual que é a melhor opção para ir, quanto tempo, tudo. Então, o Google Maps é um aplicativo fundamental, que eu não viajo sem ele jamais. E o Google Translate, para quem não fala nada de inglês e se sente inseguro também com a língua, o Google Translate é um aplicativo que tem que ter, que vai ajudar, que vai facilitar, que na hora do perrengue de não entender nada que as pessoas estão falando, vai ajudar ali, então já coloca ali e pronto. Então, qual que é o primeiro passo que a gente pode fazer agora depois dessas dicas, de toda essa nossa live, toda essa aula? Como que você pode começar isso? Primeiro de tudo, qual que é o maior medo que você tem com relação à viagem? Pense nele, pense na cidade dos seus sonhos, o que te impede hoje de conhecer ela? Qual que é o teu medo de ir para a viagem ir para a cidade e fazer a viagem que você sempre sonhou?
Comece a fazer pesquisa sobre essa cidade, comece a pesquisar, como eu falei, o transporte, como que a cidade é, né, as coisas o que você tem medo e pesquise o que fazer, como resolver isso, né? Com um exemplo, por exemplo, se você tem medo da hospedagem, então confere na live 5 que eu falei lá sobre hospedagem, como reservar uma hospedagem segura, como saber se a hospedagem é confiável, dei várias dicas de hospedagem barata no exterior. Então, se a hospedagem é uma coisa que você tem medo, corre para a live 5 e confere lá. Ou então, se você tem medo de passeios, de não saber se organizar, de não saber onde comprar, não saber, ou achar que ter medo de chegar lá na hora e não ter mais, então corre para a live 7, que lá eu também falei já sobre passeios. Se você ainda não viu, corre lá ver. Falei por que é importante você reservar os passeios com antecedência. Contei um perrengue também nos stories sobre como é bem importante fazer isso. Ou então, se teu problema maior, se o que te impede hoje de viajar é o inglês, corre para a live 6, que na live 6 eu também falei por que o inglês não é um problema, não é o inglês que vai te impedir de viajar. Corre lá e confere na live 6 que eu falei sobre o inglês. E se o seu maior medo não tiver em nenhuma das lives, me manda aqui no direct que eu vou te ajudar a resolver. O importante é não desistir de fazer a sua viagem, não fazer com que esse medo, com que essa tua limitação te impeça de realizar os seus sonhos. Me manda aqui que a gente vai falar sobre isso. E também vai pesquisando. Se você tem medo do que você tem medo, pesquisa como que funciona isso na cidade. Se você tem medo do transporte, pesquisa como que é o transporte na cidade dos teus sonhos. Ou então, se você tem, não sei, medo que seja uma cidade perigosa, pesquisa lá, pesquisa os melhores lugares para ficar. Vai tentando perder esse medo para daí sim realizar o seu sonho. Então, gente, hoje era isso. Na live de hoje é isso. Obrigada para todo mundo que chegou até aqui. Vamos tirar o print? Vamos, vou dar um sorriso aqui e vocês tiram o print. Postam nos stories e marcam @traçando-rostas, que eu vou repostar tudo aqui nos meus stories. Tá bom? Vamos dar um sorriso? E aí? Então, muito obrigada por quem chegou até o final da aula de hoje. Nos encontramos novamente na quinta-feira, lembrando que as lives são segundas e quintas. Nos vemos na quinta, às 3 da tarde, para mais uma live do Traçando Rotas. E é isso. Um beijo e obrigada!